te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 10. Desde já, compartilhe o vídeo, assine faça sua assinatura, se você ainda não fez, né? No canal. Ou então, incentive outros a fazerem. Ative o sininho, né? Dê o seu like, seu joinha. E compartilhe, né? Essa mensagem que é tão atual para os dias em que nós estamos vivendo. Texto escrito há tanto tempo atrás, mas que diz respeito também a nós nos dias de hoje e com certeza e ainda relacionado ao nosso futuro, né? À frente de nós ainda profecias que ainda não se cumpriram e das quais Isaías, mesmo sem ter o pleno conhecimento do que estava sendo revelado, né? Deixou para nós registrado e nós estamos vendo os acontecimentos, né, se desenrolando ao longo da história, tá bom? Então, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que são importantes e que podem transformar a vida das pessoas, ok? E a você que, porventura, né, desconhece o texto bíblico ou não acredita, mas não leu também, ainda não ouviu sobre o texto, se dê a oportunidade ao menos de ler, de ouvir, para depois então tirar as suas conclusões, tá bom? Então, Isaías capítulo 10 é o capítulo que nós vamos hoje ler e refletir. A observação criteriosa do juiz do universo não deixa escapar nada, né? O nosso Deus não deixa escapar absolutamente coisa alguma. Ele diz que de onde ele está, do seu trono, ele vê, ele observa todas as coisas. Então, absolutamente nada foge às suas vistas. Consequentemente, o seu julgamento sobre todas as coisas que acontecem é perfeito porque ele tem todo o conhecimento. A Síria, que era uma nação pagã, seria instrumento de Deus para punir Israel, para punir o povo de Deus por causa dos seus pecados, da sua desobediência, porque fecharam seus ouvidos e viraram as costas para o Senhor. A Síria não atribuiria o seu sucesso a Deus, mas creria ser vitoriosa sobre o povo de Deus graças às suas próprias forças, às suas habilidades, né? Lê do engano tudo isso. Então nós temos aqui, nesse texto que vamos ler, algumas coisas que são importantes de observar, que falam justamente sobre esse contexto onde a Síria imaginava ser habilidosa e forte o suficiente para derrotar o povo de Deus, quando na verdade Deus estava permitindo e usando a Síria para que pudesse castigar o seu povo, povo esse desobediente, povo esse que virou as costas para o Senhor. E preste bem atenção, nós já falamos isso em outros textos, né? Em outros momentos. O castigo de Deus aqui não é porque ele está com raiva do povo, porque ele quer punir o povo, mas até o castigo de Deus demonstra a sua misericórdia, desejando com que esse povo observe os caminhos errados em que estão andando e que possam se voltar para o Senhor. Então nós temos aqui no texto bíblico algumas observações, alguns apreços importantes a serem comentados, tá bom? Então vamos olhar para o texto bíblico e começamos então a nossa leitura. Ele diz lá: que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados, de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. Então vejam, os juízes, ou seja, a liderança, as pessoas que deveriam abençoar a vida do povo, que deveriam assistir o povo,
estão aqui oprimindo o povo. O que farão quando eu os castigar? Quando eu trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? A quem vocês vão pedir ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Vimos nos capítulos anteriores que Acaz estava procurando ajuda, né, dos assírios para poder resolver os seus problemas, os seus conflitos internacionais, né? Ou, aliás, não internacionais, os seus conflitos com seus próprios compatriotas. Né? Então, em vez de ele buscar a ajuda de Deus, ele estava buscando a ajuda de um império pagão. Isaías disse que ele deveria consultar a Deus e buscar a direção dele, e ele não quis fazer isso. Continuou na sua teimosia. Então o Senhor está dizendo aqui: a quem vocês vão pedir ajuda quando eu trouxer o castigo sobre vocês? Né? Onde é que vocês estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos? É o que vai acontecer. De duas, uma, ou vocês serão deportados para outros países, outras nações onde ficarão lá como prisioneiros e escravos, ou então vocês estarão com seus corpos estirados como os outros mortos que estarão aí pela terra, tá? Então, mesmo assim, diz ele ainda, a ira do Senhor não se satisfará, a sua mão ainda não está levantada para castigar, ou seja, e tudo isso acontecendo, ainda o Senhor não derramou toda a sua ira, né? E ainda muitas coisas e flagelos poderão acontecer. Então, através do profeta, Deus ele revela que quando ele executar o seu juízo, esses governantes que roubam, que oprimem, que ditam leis injustas, serão expostos à vergonha e à miséria, como ele diz aqui, tá? Nesses 4 versículos. A condição social de Judá justificou esse infortúnio, refletindo justamente a consciência e a preocupação de Deus com a injustiça social. A resposta de Deus foi utilizar, então, a Assíria como a sua vara de ira contra a impenitência de Israel, contra essa corrupção, a violência do povo de Israel, tá? Porque eles estavam oprimindo gente do seu próprio povo, não suprindo a necessidade de órfãos e de viúvas. Então, o Senhor chama a Assíria de vara da minha ira, e chama Israel de o cajado cuja mão está a minha indignação. Tá? Veja o que ele diz aqui, versículo 5, que aflição espera a Síria, a vara de minha ira, uso-a como bastão para expressar a minha fúria. Então, essa metáfora ilustra o uso soberano da Assíria como ferramenta de julgamento de Deus para a vida do seu povo. No entanto, a Assíria permanece inconsciente de seu papel, agindo apenas por sua ambição de conquista. Eles nem imaginam, nem sabem de que Deus os está usando. Deus está manipulando esse povo para fazer exatamente aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Então, apesar de tudo isso, Deus permite as suas ações, né, reiterando a sua soberania mesmo no meio do caos. Ele permite o caos, porque ele tem soberania, porque ele sabe todas as coisas, ele tem poder para isso, ele tem propósitos. Nada que Deus faz é sem propósito, nada que Deus faz não é medindo as consequências. Ele sabe de absolutamente tudo, porque para ele não existe passado, nem presente e nem futuro. Então, ele tem o controle de todas as coisas. Então, o coração da Assíria estava cheio de orgulho e de arrogância, pretendendo remover as fronteiras, então, do povo e roubar os seus tesouros. Nós vamos ver isso mais à frente. No entanto, os assírios eram apenas atores no grande palco, né, divino que Deus estabeleceu. Eles estavam atuando para Deus, porque Deus assim havia determinado. Só que eles nem imaginavam isso. Eles eram instrumentos, embora inconscientes disso, né, na grande sinfonia da providência de Deus, que estavam agindo e fazendo absolutamente aquilo que Deus queria, ok? Usando então esse povo para castigar o seu povo, ok? Bem entendido? Vamos à frente. Os versículos que nós temos agora
do 5 até o versículo 19, que vamos ler, vemos que a Síria, né, seria destruída depois que os planos de Deus fossem executados. Depois que eles fossem usados, então, nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus queria, como um instrumento de julgamento para o seu povo, contra o seu povo, ele então iria destruir essa nação. Tá? Entendendo que Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Antes de você imaginar que Deus injusto, severo, mau é esse, pare para analisar que você não tem condições, nem eu, nenhum de nós, de julgarmos qualquer ação de Deus. Nós estamos completamente manchados por causa do pecado, né, desse mundo vil e pecador. Nós não temos como avaliar nada do que Deus faz. Sua palavra diz que a vontade de Deus é sempre, sempre, sempre boa, perfeita e agradável. Ele sabe exatamente o que faz, mesmo quando ele permite o caos. Então, não pense que Deus é um Deus injusto, um Deus sarcástico, um Deus mau, porque ele não é. Tudo que ele faz, né, antes ele dá todas as oportunidades para que qualquer povo, qualquer nação, qualquer governo se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Saia da idolatria, da feitiçaria, da corrupção e se volte para Deus. Mas nós sabemos, e você deve saber, que o ser humano, uma grande maioria deles é obstinado, é teimoso e não muda. E aí então o castigo de Deus, ele vem sobre essas pessoas. Então nós vemos aqui, vamos ler versículo 6. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. Então, a nação de Israel aqui na casa e qualquer outra nação. A Síria os saqueará e os pisará como pó sobre os seus pés. O rei da Assíria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é o seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após outra. Ele dirá: em breve cada um de meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemes. Amate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade, e derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos, preste bem atenção nisso, cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Como é que ele poderia aquilatar isso, né? Mas a sua arrogância, a sua prepotência, diz que os deuses dessas outras nações eram mais poderosos do que o Deus de Jerusalém e de Samaria. Jerusalém falando sobre o reino do sul, reino de Judá, e Samaria falando sobre a capital, que era do reino do norte, chamada de Israel, contida com 10 tribos. Ok? Sempre lembrando esses fatos. Versículo 11. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Está pensando aqui que são deuses como os demais deuses pagãos, que eram feitos de barro, de ferro, de pedra, né? Deuses que não podiam falar, andar, que não podiam fazer nada. Ele não tem o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, e por isso ele coloca aqui como sendo no mesmo patamar de outros deuses que nada podem fazer. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar os seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é arrogante e orgulhoso. Ele diz: fiz isso com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei, destruí as defesas das nações e levei seus tesouros. Como um touro, derrubei os seus reis, roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como o camponês ajunta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Tudo aqui demonstrando que Deus está por trás de todas essas coisas, ninguém pode fazer nada que ele não permita. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Síria, e fogo ardente consumirá a sua glória.
Você vai ver toda essa história também voltando lá no livro de 2 Reis, de 15 a 19. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo, o santo será a chama, devorará como fogo os espinhos e o mato e queimará o inimigo em um só dia. Então, deixando bem clara a destruição da Assíria. O Senhor consumirá a glória da Assíria, como o fogo consome um bosque em terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso, restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá cortá-las. Então, o povo de Deus é castigado por causa dos seus pecados. Para isso, Deus, então, pode usar meios que, ao nosso parecer, pode ser ilógico, envolvendo pessoas como instrumento de punição. Essas podem, então, se perder, se exaltar e se vangloriar, ultrapassando os limites que foram propostos por Deus. Então, eles também serão julgados. E aqui a Síria passou e vai passar todos os limites. Então, a punição da Assíria reflete a intolerância de Deus com arrogância e a autoglorificação, como o rei da Assíria estava fazendo. Então, embora o julgamento sobre a Assíria pareça severo, nós somos lembrados da perfeita justiça de Deus. Ele não tem mancha, ele não tem parcialidade alguma. Ele é tanto um Deus de ira quanto também um Deus de amor. Então, essa dualidade pode desafiar a nossa compreensão, mas é essencial nós compreendermos o caráter multifacetado de Deus. As pessoas têm, ou muitas vezes querem usar esse argumento que Deus ele é amor, que ele não permite isso, aquilo, que ele não faz isso ou aquilo. Na mesma proporção que ele é amor, também ele é justiça, ele não tolera o erro, a arrogância, o pecado. E por isso ele deixa bem claro o que iria acontecer ao povo de Israel, especificamente depois também Judá, e também falando sobre a própria Síria, que seria posteriormente castigada e destruída. Versículo 20, aqui agora ele começa dos versículos 20 a 23 a falar sobre um remanescente do povo de Israel que permanecerá salvo. Ou seja, como nós vimos em outros textos aqui de Isaías também, ele falando por diversas vezes sobre um remanescente. Apesar de o povo, de um modo geral, pecar e se desviar e não dar ouvidos ao Senhor e virar as suas costas, haveriam aqueles, como há em toda a história, no passado, presente e haverá também no futuro, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor a despeito de toda a idolatria, de toda a corrupção do povo, de todo o afastamento do povo de Deus. Então ele diz, naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. E evidentemente aqui, numeroso como a areia do mar, ele faz aqui uma hipérbole, ele faz aqui um exagero, Dentro do contexto daquela época, o povo era realmente muito numeroso. Comparado com os povos de hoje, não seria. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir o seu povo. Então, na sua justiça ele decidiu. Sim, o soberano Senhor dos exércitos já decidiu destruir toda a terra. Então ele faz aqui menção do seu povo e depois faz a menção de toda a terra. E aí nós vemos, como temos dito, ele fala sobre uma situação olhando para o tempo de Acaz e depois de Ezequias, aquele tempo em que eles estavam ali vivendo, século 7, século 8 a.C., mas ele fala sobre questões também do futuro, onde Deus estará então julgando toda a terra e haverá um remanescente que permanecerá fiel ao Senhor a despeito de uma grande parcela da humanidade, olhando para os dias de hoje, que também fechou seus ouvidos e virou as costas para Deus. Então, um remanescente do povo vai restar. Então, Deus nunca permitiu que o mal tomasse conta totalmente da humanidade, dos seres humanos. Embora sendo minoria no mundo, sempre houve quem se levantasse para fazer o que é certo
E aqui ele fala a respeito disso. Então a ideia de um remanescente é fundamental na teologia bíblica. Deus, em sua misericórdia, sempre preserva um remanescente fiel que se voltará para ele. Então isso sempre aconteceu e ainda acontece e ainda acontecerá no futuro. Então o conceito de remanescente serve como um símbolo de esperança, testificando da realização final dos propósitos redentores de Deus, porque os seus planos não podem ser frustrados. Aquilo que ele colocou como promessa, como aliança, como determinação, ele vai cumprir. Então, a promessa do retorno de um remanescente para Deus oferece, então, esperança em meio ao desespero. Um farol de luz em meio à escuridão do julgamento divino. Haverá pessoas que estarão do lado do Senhor e não serão castigados. Então, essa promessa reforça o tema da fidelidade de Deus, enfatizando o seu compromisso inabalável com a sua aliança e com o seu povo. Ele fez uma aliança com seu povo olhando para o Velho Testamento, ele fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo, e ele então cumpre as suas alianças. Se o castigo vem a cada um de nós, não é por culpa de Deus, não é negligência, não é o desejo dele de nos castigar, é por nossa própria escolha errada. E aí pagamos por causa dessas escolhas. Todo ato tem consequência, toda decisão tem consequência. Então lembre-se sempre disso. Antes de ficar tentando arrumar culpados ou desculpas, lembre-se que todo ato seu e meu tem consequências. Aquilo que se planta é aquilo que vai colher. Versículos de 24 em diante diz o seguinte: nós vemos então que Israel é consolado com a promessa de libertação do Senhor, né, com relação a esses remanescentes. Deus irá então libertá-los desse julgamento da Síria. Portanto, assim diz o Senhor soberano dos exércitos: o meu povo em Sião, ó meu povo em Sião, não temos assírios quando oprimirem vocês com vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Então, olhando lá quando o povo era escravizado no Egito. Tá? Não pense que isso vai acontecer de novo, porque Deus vai intervir e não vai permitir que isso aconteça. Serão julgados, castigados, mas Deus terá o seu remanescente, e Deus então também tirará essa mão de ira sobre o seu povo. Tá? Mas ele continua dizendo: em breve minha fúria contra vocês passará, e minha ira se levantará para destruir os assírios. Deixará então de usar os assírios para destruir o povo de Israel, para castigá-los, e então ele próprio destruirá os assírios. O Senhor dos exércitos os castigará com o seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Então foi tudo por intervenção dele, né? Naquele dia o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Vejam, agora os assírios estão em Aiate, passam por Migron e guardam seus pertences em Micmas. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem Laís. Pobre Anatote. O povo de Magmena foge e os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nob pelo resto do dia. Sacode o punho contra o belo monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas, vejam, o soberano Senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Síria. Lembre-se que lá atrás ele falou sobre a questão do machado e do serrote. Ele derrubará os orgulhosos, a árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Então ele deixa muito claro que Deus vai libertar o seu povo, que ele vai proteger o remanescente, que ele cuida daqueles que são seus. Dessa forma, então, esses não precisam temer e realmente não temem as forças do mal. Então, a vara da Assíria era de fato uma ferramenta de castigo, mas Deus assegura a seu povo que sua ira, a sua indignação, elas vão cessar.
né? Isso tudo fala sobre a misericórdia e o cuidado de Deus para com a vida do seu povo e para com a vida da humanidade. Então, o sofrimento sobre os assírios não era algo infinito, teria um começo e teria um fim, mas fazia parte de um plano maior de Deus, evidentemente. Então, apesar da adversidade imediata, Isaías aponta para o objetivo divino final da redenção e da restauração do seu povo. Tudo isso é para que o seu povo seja restaurado. Deixem a idolatria, deixem a corrupção, deixem a opressão do próprio povo e se voltem para Deus e para fazer aquilo que agrada a Deus e aquilo que abençoa a vida das pessoas. Então, além disso, Isaías nos lembra que assim como Deus lidou com os egípcios durante o Egito, né, o êxodo, aliás, ele lidaria também com os assírios. Esse paralelo enfatiza o compromisso inabalável de Deus com o seu povo, prometendo libertação dos seus opressores. Aqui o texto é muito claro, que nós acabamos de ver. Então, essa passagem serve como um chamado à fé, incitando-nos a confiar nos propósitos de Deus, mesmo quando parecem misteriosos ou difíceis de entender. Nós vivemos dias tenebrosos, dias difíceis, não só no mundo, mas vamos olhar para o nosso contexto, o nosso país. As coisas estão de ponta cabeça. Agora, Deus tem os seus propósitos e ele nada foge ao seu controle. Ele tem a sua forma, a sua maneira de agir. Nós muitas vezes ficamos, talvez, preocupados, indignados, né? Desesperançosos, mas Deus sabe o que faz e o porquê que ele faz, né? E aí sempre haverá um remanescente. Sempre haverá um remanescente diante de todo esse flagelo, o caos que muitas vezes se instala na humanidade. Então a questão é, você faz parte desse remanescente ou não? Então é evidente que o fato da Síria servir de instrumento de Deus para punir Judá não a isenta de culpa pelas atrocidades no curso da história. Então Deus pode canalizar as ações más dos homens ímpios para a realização dos seus propósitos, dos seus desígnios, sem violar o livre-arbítrio dos homens e sem isentá-los de responsabilidade por causa das suas ações. Eles fazem aquilo que fazem porque o seu coração é mau, porque o seu coração é corrupto. Deus acaba utilizando-se dessa situação para poder muitas vezes castigar também o povo que também voltou as costas para o Senhor, deixou de ouvir a voz de Deus. O desejo é, mais uma vez, demonstrar a esse povo que Deus, apesar da sua mão pesada, ele tem misericórdia e ele quer então que nós retomemos o caminho e nos voltemos novamente para ele. Orgulho, vaidade e vanglória atraem a ira de Deus sobre nações que são desprovidas do privilégio da revelação da palavra de Deus. Ele se volta. Mesmo aqueles que estão longe da palavra de Deus e que não aceitam e não querem essa palavra, Deus então usa essas nações para fazer aquilo que ele tem como intento. Agora, se Deus fica desgostoso com tais nações, com tais características dessas nações, desses povos pagãos que estão desavisados porque não querem dar ouvidos à palavra, quanto mais aqueles que foram avisados serão também questionados, julgados, castigados. Quantos de nós conhecemos a verdade, mas não andamos na verdade e preferimos andar por outros caminhos? Então não pense que isso não terá uma consequência, porque terá. Então o juiz do universo observa tudo, age e interage com os habitantes do mundo, desejando a salvação de todas as pessoas. Agora, como nós vamos responder a isso é que é a questão. Como nós vamos responder a esse cuidado de Deus, essa misericórdia, essa graça de Deus dispensada a nós, essa é a questão. Se você vai fechar os seus ouvidos e virar as suas costas, ou se vai atender e se voltar para o Senhor, fazendo parte dos remanescentes. A decisão é sua e minha, e as consequências também são suas e minha. Que Deus então tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender os seus desígnios e propósitos, entender a sua palavra, que a nossa mente seja iluminada para entender que essas coisas aqui escritas não ficaram reservadas só no passado, mas são muito atuais, são para os dias de hoje, e que nós possamos nos voltar para o Senhor, para que a sua mão
não continue estendida e aí o castigo continue sobre nós, sobre a nação, sobre o povo. Que Deus nos abençoe, que tenha misericórdia de nós e que você tenha um bom dia na presença de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos ajude a entender os seus propósitos e que nós possamos, ó Deus, deixar a teimosia, o orgulho e a arrogância e nos voltarmos para o Senhor, para que cesse, ó Deus, a punição, o castigo e possamos, ó Deus, servir ao Senhor com alegria e sabendo, ó Deus, que como o povo do Senhor, mesmo sendo uma minoria, mesmo sendo remanescente, nós podemos ser cuidados pelo Senhor e teremos tudo o que nós precisamos para sobreviver em meio ao caos. Orienta-nos, portanto, dá-nos a tua bênção durante esse dia, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que todos tenham um bom dia na presença do Senhor, sejam todos guardados e orientados por Ele. E no próximo vídeo daremos continuidade, capítulo 11, então, de Isaías, continuando a leitura e reflexão desse texto bíblico. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Pra te adorar.